Uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba por se transformar em verdade. Bom, o dono dessa infame frase é Joseph Goebbels, né? Essa infame pessoa também pertencia ao Terceiro Reich, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, uma época sombria da humanidade. E por que eu estou falando essa frase? Porque eu consigo enxergar nos nossos tempos, né, o pós-moderno ou a nossa modernidade líquida, eu consigo enxergar quando eu digo fake news, porque realmente são as formas que vêm ocorrendo de ataques de transformação, da manipulação do que eles estão chamando de pós-verdade, né? Como é isso? Então, pega-se dados falsos, dados que de fontes que talvez não tenha nenhum valor acadêmico, nenhum valor de pesquisador, enfim, né? De pessoas simplesmente que às vezes traçam ali sua opinião, seu modo de ser, e acabam compactuando com outras pessoas, né? Formando um monte de pessoas juntas, unidas com a sua própria opinião, isso colocando aquelas pessoas mais sensíveis, que estão distantes da informação, colocam a sua opinião, né, na cabeça dessas pessoas, acabam transformando e manipulando a informação. E o interessante também é que eu posso fazer um comparativo ao longo da nossa sociedade, como ela pode ser comparada também sobre o início do século XX, né? Em que termos? Por exemplo, se nós pararmos para pensar, nós tivemos o início do século XX, Primeira Guerra Mundial, né? Intercorrência à pandemia, no caso da gripe espanhola, uma crise econômica que justamente por causa da Primeira Guerra, da gripe espanhola, em suma, essa crise econômica ela vem se assolando, vai vir o crash de 1929, que é a quebra da bolsa, que vai arrastar o mundo para mais uma vez deteriorar mais ainda o capital mundial. Muitas nações vão quebrar as suas empresas, nós teremos assim a ascensão de ideologias reacionárias, exagero do nacionalismo, xenofobia, né, entre outras coisas, né, aí que acabou eclodindo na formação do Partido Nazista, estourando com a Segunda Guerra Mundial, né? Será que eu estou exagerando? Porque se eu parar para pensar, em 2008 nós tivemos o quê? A crise imobiliária nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, que como efeito dominó gerou uma crise, e essa crise ela foi arrastando também a Europa, né? Eu lembro que um determinado governo, né, um dos nossos líderes, ele falou que viria como uma marolinha para cá, quer dizer, todos estavam se segurando para que realmente essa marolinha se transformasse num tsunami, né? O que seria o tsunami? Aquela onda gigante, né? Em termos de comprimento, assim, que ia arrebentar a nossa economia. O interessante é que o mundo, basicamente, ele também foi se arrastando agora nos nossos tempos por uma grande crise econômica, não é verdade? E nós tivemos agora a pandemia, o coronavírus. Vamos parar para pensar, que comparativos nós podemos fazer com o início do século XX? Levando em consideração também muitas pessoas com ideologias reacionárias, a ascensão novamente desse grupo de pessoas, né? Seguido dos seus apoiadores, vamos dizer assim. Então eu faço esses comparativos, e o que é mais interessante que nós podemos analisar, que obviamente diferente do início do século XX, a tecnologia da informação e comunicação, ela tem sido a grande munição para a manipulação dessas informações, né? Então não consegue se movimentar a opinião pública, né, consegue-se arrastar pessoas para uma determinada ideologia, ser contra ou a favor, cancelamento de figuras públicas, cancelamento de produtos, né? Então nós podemos dizer que nós podemos observar uma grande guerra econômica, né? Guerra no mundo da informação, entre outras coisas, né? E as ideologias elas vão trilhando o seu estado de beligerância, né? Então nós fazemos esse comparativo, e o objetivo desse vídeo é nós analisarmos, não colocar nossa opinião do que eu acho, se eu sou contra, a favor, isso, aquilo, mas levar à reflexão o que seria a manipulação da informação. Qual que é a ideia? Como é que você pode manipular uma informação? Será que nós podemos analisar que os algoritmos eles têm favorecido muito para isso? Porque afinal de contas, quando você compra alguma coisa, você já parou para analisar que às vezes no seu e-mail começa a vir propaganda de um monte de coisas relativo àquilo que você pesquisou ou simplesmente fez uma comprinha de empresas diferenciadas? Como é que estão seus dados, né? Como é que se tem acesso a basicamente
todos os seus gostos pessoais, né? Então, será que eu não consigo também, estudando as redes sociais das pessoas, seja o Instagram, Facebook, né, o YouTube, bom, enfim, você consegue também ter uma base, uma ideia do que as pessoas pensam e do que elas gostam, né? Muitos dizem, né, que o primeiro basicamente a se eleger, né, através da tecnologia de informação e comunicação foi Barack Obama. Vamos dizer que ele abriu as portas, né, enquanto os outros estavam dormindo naquele modo conservador de ser, né. Quando eu falo conservador, não criticando os conservadores em si, as ideologias conservadoras, mas conservadores os metodologias antigas, né, que não se adequaram aos tempos modernos, né. Então, como é que assim, vamos analisar como é que se manipula uma informação, né? Então, será que eles estão pegando em diversos cantos, por exemplo, as suas opiniões e coincidindo com as opiniões alheias, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ter uma ideia X do que eu penso, pode ser opinião política, opinião sobre saúde, opinião sobre economia, mas que eu não tenho conhecimento de base, então eu posso dar minha opinião, meu palpite. Eu pego outras pessoas também e com a mesma ideologia, elas vão coincidir com os mesmos fatos e vão postar vídeos e falando sobre aquilo, né? Hoje em dia percebam que muitos que são atacados são do campo acadêmico, pessoas do estudo. Por quê? O que essas pessoas costumam fazer? Primeiro, saber quem é esta pessoa, né? Que está falando, ela está falando de economia, ela é economista, está falando de sociologia, é um sociólogo, está falando de geografia, é um geógrafo, um professor de geografia, enfim, né? Falar aspectos da história, é um historiador. Entende? Assim, é um pouco chato até, né, esse acadêmico. Ele fica investigando para saber o que a pessoa é, a opinião dela. Não é que é ser chato, mas a base é... Se a pessoa ela vai falar alguma coisa, ela tem que ter um conhecimento de base. Quando ela tem uma certa titulação, significa que ela pesquisou e estudou sobre aquilo para dar a opinião dela. Ela não simplesmente abre um telejornal, talvez até... eu não vou dizer que tem esse ou aquele que é confiável. A gente tem que ter um parâmetro geral. Ver vários telejornais ou ler diversas fontes dos jornais para poder chegar mais ou menos ao âmbito da ideia. Quer saber uma outra base da ideia de manipulação da informação? Perceba uma coisa. O jornal, ele quer vender o seu jornal. Então, enfim, né? Parece pleonasmo, mas perceba. A Newsworth, né, que é da editoração de um jornal, o que eles decidem? Vamos pesquisar sobre OVNIs, é a grande tendência. Então, sobre OVNIs, vamos falar sobre OVNIs. O Jornal da Concorrência vai falar sobre OVNIs, então você vai falar diversos casos de ufologia e muitas outras tendências, o que só vai falar na televisão, vai começar a vender livros, pessoas vão falar de artigos, pesquisadores ufólogos vão ser chamados para dar sua opinião. Perceba, a impressão que dá é que nós vamos ser invadidos a qualquer momento por extraterrestres, né? Nós tivemos um problema, por exemplo, queda de pontes, caiu uma ponte. Então vai falar, se vocês percebam que os jornais eles vão acabar tendo essa tecla. Vai jornais falando sobre engenheiros dando sua opinião de infraestrutura e especialistas sobre aquilo. Então, certeza, a Newsworth é mais ou menos isso. Eles vão coincidir qual que é mais ou menos a tendência que vai chocar a população, o popular, né? Porque se você tem assim, dentro de uma sociedade que poucos são estudantes acadêmicos, então a grande massa da opinião popular, opinião popular, a grande massa. Então você vai consolidar no quê? Você vai pegar aquele tipo de informação, eles vão pesquisar sobre aquilo, chamar diversos especialistas, vão falar sobre aquilo e por aí vai, pessoal. E depende, viu? Não é só porque a pessoa ela estudou, ela tem um conhecimento ali, sabe também, porque a gente fala no mundo acadêmico, mas tem muitos que têm assim uma conduta duvidosa dentro do seu aspecto ideológico, né? Porque acho que, enfim, não dá para confiar em nem sabão de coco, né, para falar que é neutro, né? Vamos pensar dessa forma, né? Então, por isso que é muito interessante você ter diversas fontes de informação para que você não caia na armadilha da manipulação da informação ou simplesmente seguir uma tendência de Newsworth de um determinado jornal, porque no fim das contas aquele telejornal, aquele dono daquele jornal grandioso que nós compramos na banca ou podemos visualizar em plataformas digitais, aquele grande jornal, no fim das contas ele quer vender o quê? Quer vender o seu produto. Então é assim que funciona às vezes a manipulação, né, da informação. Justamente porque se eu quero vender, eu tenho que vender o melhor produto. Então primeiro eu tenho que descobrir o quê? Qual que é a tendência, o que as pessoas estão buscando, o que elas querem com aquele tipo de informação.
né? Então, pessoal, eu vou postar agora uma atividade no Google Classroom, né? E nós vamos trabalhar bastante sobre essa ideia de manipulação da informação, fake news, aqui no Brasil, no mundo, para a gente poder analisar, né? Basicamente assim, vamos dizer assim, como se proteger dessas fake news, né? Quais são os métodos, quais são os critérios, mas antes disso, entender como funciona melhor esse processo, esse método, tá ok? Vou ficar aguardando vocês, depois me mandarem uma mensagem, um e-mail, ou manda e-mail não, porque vai estar lá no próprio Classroom, vocês podem também enviar mensagem para mim, até é melhor até, viu galera? Então fico na guarda aí. Um grande beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus.